Na vida, nos deparamos com escolhas que definem nosso destino e o de outros. E às vezes, essas escolhas levam a caminhos obscuros que desafiam nossa compreensão. Hoje, vamos explorar essa complexa interação entre a justiça e o desconhecido. Um dos casos foi tão chocante que levou uma juíza com mais de 20 anos de serviço às lágrimas, emocionando profundamente a todos presentes. No primeiro caso que veremos, conheceremos a história de Larissa e Christopher Rodrigues, um casal que se encontrou diante da juíza Nancy Margaret Russo em circunstâncias que desafiam toda a lógica. O evento que os trouxe a este tribunal ocorreu há alguns anos, em uma noite que mudaria suas vidas para sempre. Larissa relatou à polícia que em setembro de 2017, Christopher trouxe o filho Jordan, de apenas 5 anos e com necessidades especiais, em um estado de semi-inconsciência para o quarto dela. O que aconteceu a seguir é difícil de acreditar. Larissa simplesmente deu um banho frio na criança e o colocou na cama. A tragédia se desenrolou quando, no dia seguinte, Larissa descobriu que seu filho estava morto. Em vez de buscar ajuda imediatamente, o casal tomou uma atitude chocante. Eles envolveram o corpo da criança em cobertores e sacos com naftalina e o enterraram no quintal de sua própria casa. 2 meses depois, a denúncia que levou a polícia até os Rodrigues veio do irmão de Christopher, que suspeitou do casal. A porta lateral está aberta, mas não tenho certeza se tem alguém aqui. Nesse momento, alguém atendeu e o policial perguntou: Recebemos uma ligação e viemos verificar se seu filho Jordan está bem. Mas Larissa estava preparada para responder. Você tem um filho com necessidades especiais, certo? Sim, meu filho Jordan tem. Quantos anos ele tem? Ele acabou de fazer 5. Onde ele está? Ele está com o pai dele no Texas. Você tem algum número que eu possa entrar em contato com ele ou alguém no Texas? Bem, o telefone dele acabou de descarregar e eu só tenho o contato dele. Larissa alegou que seu filho Jordan estava no Texas com o pai. No entanto, quando questionada, ela não forneceu um número de telefone para que pudessem contatá-lo. Como se descobriu, essa afirmação não passava de uma mentira descarada. No dia seguinte, a polícia retornou à residência e confirmou as informações fornecidas pelo irmão de Christopher Rodrigues. Com certeza, ele e a namorada dele enterraram o garoto no quintal. Ele informou às autoridades que a criança provavelmente estaria enterrada no quintal, o que acabou se revelando uma triste realidade. Após os terríveis acontecimentos, Larissa Rodrigues e seu namorado foram detidos e enfrentaram acusações no tribunal. No entanto, surpreendentemente, eles buscaram um acordo judicial que levaria ao arquivamento das acusações de assassinato. Em contrapartida, eles concordaram em se declarar culpados das acusações de 2 agressões contra a criança. De volta ao tribunal, a juíza Russo se prepara para proferir a sentença, começando com Larissa Rodrigues. O tribunal impõe uma sentença da seguinte forma: existem 3 acusações a serem cumpridas consecutivamente, totalizando 25 anos de prisão. Larissa acaba de ser condenada a 25 anos de prisão. Mas antes de sentenciar Christopher Rodrigues, a juíza Russo tem algumas palavras para dizer. É tão difícil lidar com os horrores que nos são apresentados aqui todos os dias. É indescritível o que a senhora fez. Isso é um horror. Eu sei que, como juíza, não posso demonstrar emoções e em meus 22 anos de serviço, nunca demonstrei. Mas isso é uma das piores coisas que já vi em minha vida. Olho para amigos, familiares e pessoas que desejam desesperadamente ter filhos e formar famílias. E vocês 2 têm filhos e não têm nenhuma consideração. Apenas continuam trazendo crianças ao mundo, ignorando o valor de suas vidas, desconsiderando o propósito de suas vidas como se fossem meros objetos. Mas a juíza Russo não parou por aí. Não aceitarei o acordo. A juíza rejeitou qualquer tipo de acordo, e tanto a acusação quanto a defesa concordaram. Ela entendeu que o acordo sugerido não condiz com a gravidade dos crimes cometidos. Você teve todas as oportunidades em muitos momentos para fazer diferente, buscar ajuda, parar de bater no menino, ligar para a polícia, pedir ajuda, tentar levá-lo ao hospital.
Tenho que imaginar que em algum momento você foi para a internet e procurou como enterrar um corpo, e isso é inacreditável. Finalmente, a juíza condena Christopher Rodrigues a 28 anos, que é a pena máxima disponível. Christopher recorreu da decisão, mas a sentença foi mantida. Atualmente, tanto Christopher quanto Larissa cumprem suas sentenças em locais separados dentro do sistema prisional de Ohio. Embora nunca tenha sido dito exatamente como Jordan morreu, uma autópsia revelou fraturas nas costelas e no pulso, que foram consideradas. Após o comovente e trágico episódio envolvendo o pequeno Jordan, passamos agora para o surpreendente e inusitado caso de Jeremy e Christine Moody, um casal de assassinos que foi condenado à prisão perpétua depois de matar um outro casal na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. As vítimas foram um homem condenado por crimes sexuais e sua esposa. Apesar de seus sorrisos, eles foram considerados culpados de assassinato de primeiro grau por matar Charles Parker e sua esposa Gretchen. O casal Moody escolheu Charles Parker, a quem eles não conheciam, depois de encontrar seu endereço em um registro de agressores sexuais. As crenças extremistas dos Moody os levaram a acreditar que Deus queria que eles eliminassem todos os agressores sexuais. A polícia localizou os assassinos usando imagens de vigilância da casa dos Parker, bem como identificando as tatuagens de Jeremy. No entanto, a verdadeira surpresa veio quando os Moody demonstraram suas loucuras no tribunal. Durante o interrogatório, o casal admitiu sua culpa e foram ainda mais longe, confessando seus crimes. Eles também revelaram às autoridades que tinham planos de matar mais agressores. O casal foi acusado de assassinato, sequestro e invasão de domicílio. Então eles tentam escapar da condenação pedindo perdão e tentando demonstrar remorsos. Eu sei que o que fiz é um pecado e eu acredito que Deus me perdoou. Por favor, tenha misericórdia de Christine e de mim, para que ainda possamos nos envelhecermos juntos como marido e mulher. Meritíssimo, não passa um dia que eu não me arrependa do que fizemos. A Bíblia declara claramente: não matarás. Sinto muito por quebrar esse mandamento, mas eu realmente acredito que Deus perdoou Jeremy, e eu espero que o Senhor também nos perdoe. Depois de ouvir suas palavras arrependidas e seu apelo para que fiquem juntos, agora estava nas mãos do juiz Lee Alfred tomar a decisão. Você matou essas duas pessoas. Elas não tinham como se defender, e eu digo a você que eu acredito que se vocês dois saíssem da prisão, fariam exatamente a mesma coisa novamente. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Acredito que, nesse caso, a justiça merece e exige uma sentença de prisão perpétua. Após proferir as sentenças, o casal trocou um beijo final antes de serem separados. Parece que seus remorsos expressos anteriormente desapareceram e seus verdadeiros sentimentos de frieza vieram à tona. Eu acho que Jeremy e eu teríamos feito tudo de novo se tivéssemos oportunidade. Não tenho arrependimentos. Matar aquele abusador foi a melhor coisa da minha vida. E quanto ao que você disse no tribunal sobre se arrepender, isso não é verdade então? Não é verdade. Meu advogado me fez dizer isso. Você tem algo a dizer à família das vítimas? Que eles morram também. De acordo com o casal, já existiam planos de matar outros abusadores, inclusive Jeremy escreveu o nome e o endereço das supostas próximas vítimas em um papel e entregou para a polícia. Queríamos ter matado mais iguais a esse, disse Jeremy. Jeremy e Christine Moody foram ambos condenados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Agora vamos ao caso da Dea e Eric Millerberg, de 41 anos, em Ogden, Utah. Para entender este caso, precisamos voltar 3 anos, quando Dea, seu marido e sua babá de 16 anos, chamada Alexis Rasmussen, tiveram relações a 3 na casa do casal, sob o efeito excessivo de uma mistura de álcool e drogas. As coisas tomaram um rumo terrível quando Eric Millerberg, o marido de Dea, injetou em Alexis uma mistura letal de algumas drogas 3 vezes consecutivas, levando à trágica overdose. Com medo de Eric ser mandado de volta à prisão devido à sua ficha criminal, Eric e Dea tomaram uma escolha impensável. Eles levaram o corpo de Alexis para uma floresta e enterraram em um buraco.
Alexis ficou desaparecida por mais de um mês, até que uma denúncia anônima desvendou o caso. A partir daí, a polícia recuperou o corpo de Alexis e revelou uma verdade chocante por trás do envolvimento dos Millerberg. Após sua prisão, Dea Millerberg fez um acordo com a promotoria em troca de uma sentença mais leve, concordando em testemunhar contra seu marido no tribunal. Dea foi declarada culpada de várias acusações, incluindo obstrução de justiça, que ocorre quando alguém age de forma intencional para interferir e prejudicar o andamento de um processo legal, e aquisição ilegal de medicamentos prescritos e ocultação de cadáver. O advogado de Millerberg, Michael Bowhuis, pediu a liberdade condicional, alegando que sua cliente está longe das drogas há 3 anos, desde a morte de Alexis, e recentemente reconquistou a guarda de seus filhos. Millerberg teve um relacionamento instável com sua mãe, começou a beber aos 13 anos e passou a usar drogas. Ela também sofreu abusos de Eric Millerberg e de seu primeiro marido, segundo o advogado. Durante sua sentença, usando uma camisa de mangas curtas e um pingente com uma pequena cruz de prata, uma chorosa Dea Millerberg se dirigiu à família da adolescente no tribunal e pediu desculpas. Só quero dizer que estou chocada e enojada pelo que fiz à sua família de uma maneira que não posso restaurar a vida de Alexis. Estou em oração por vocês e espero que um dia possam me perdoar e que Deus me traga paz. Meritíssimo, não vou dar desculpas pelo que fiz. Então proferiu uma sentença, confirmando a gravidade da situação. O resultado final é: Senhora Millerberg, na minha opinião, a prisão é a punição correta para esta situação específica. Entendo que esperar 3 anos para o julgamento lhe deu tempo para se recuperar, reconstruir sua família e vida. Agora, pode estar preocupada com o que eu vou decidir. No entanto, como em casos parecidos, não posso controlar o tempo que levou para chegar ao julgamento. O tribunal determinou que você deve cumprir a pena na prisão estadual de Utah e aguardar o andamento da sua sentença final. O caso ainda está em andamento. Provavelmente os Millerberg passará o resto da vida na cadeia. Algumas pessoas, assim como Dea e Eric, por medo de ir para a prisão, tentam ocultar crimes e complicam ainda mais a situação. Neste eletrizante episódio, um jovem de 19 anos, Cyrus Matthews, protagonizou uma cena digna de um filme de ação após ser acusado de violência no trânsito em Ohio. Matthews não aceitou amigavelmente sua sentença de 60 dias de prisão. Então, o Tribunal Municipal de Wadsworth tornou-se o cenário de sua ousada fuga. Cyrus Matthews, nascido em Cleveland, estava prestes a enfrentar o peso da justiça, quando, em um momento que ficará marcado na memória de todos os presentes, ele simplesmente abandonou o tribunal, desencadeando uma perseguição alucinante em alta velocidade. As câmeras de segurança do tribunal capturaram o instante em que o veredito foi proferido, mostrando Matthews olhando ao redor com um olhar decidido, como se estivesse ponderando sua decisão final. E então, em um instante de ousadia, ele fugiu. O que torna essa cena ainda mais incrível é o fato de que Matthews não estava algemado e não havia policiais presentes para contê-lo. Diante dessa inesperada reviravolta, um oficial de justiça lançou-se em uma perseguição frenética, e o que aconteceu a seguir foi surpreendente. Em meio à sua tentativa de fuga desesperada, Matthew repentinamente mudou de ideia e decidiu voltar para o tribunal. Mas aí entra a reviravolta. Sua namorada apareceu, instigando-o a seguir em frente com a fuga. Já do lado de fora, com a liberdade ao alcance, Matthew e sua namorada partiram. No entanto, a situação logo esquentou quando a polícia de Wadsworth se envolveu na perseguição em alta velocidade, chegando a 120 km por hora. A emoção chegou ao auge quando o veículo de Matthew colidiu com outro carro branco. O oficial Waller imediatamente correu para ajudar os ocupantes do segundo carro. Felizmente, um casal com um bebê estava a bordo, e embora tenham ficado feridos, as lesões não foram graves. No meio de todo o caos, o oficial Waller dirigiu-se até o veículo de Matthew. Eventualmente, a polícia de Wadsworth retirou Matthew e sua namorada dos destroços e os levou para o hospital.
Matthew foi acusado de agressão com agravantes por ferir sua namorada e os ocupantes do outro carro e foi condenado a 1 ano e meio de prisão. No entanto, sua namorada não foi responsabilizada pelo que aconteceu. Acompanhe mais casos surpreendentes e dramáticos em nosso próximo episódio. Clique no próximo vídeo para assistir e se envolver nas reviravoltas inacreditáveis que a justiça pode nos apresentar.